O incêndio começou pouco depois das 3 horas da madrugada. Não houve explosão. Não houve gritos no início. Só um estalo seco, como madeira rachando de dentro para fora, seguido de um cheiro denso, adocicado, que muitos moradores disseram ser carne queimada antes mesmo de haver fogo. Na época, o prédio se chamava Alvorada dos Pássaros, um conjunto residencial de médio padrão, inaugurado nos anos 1950, no alto de um bairro tranquilo da zona sul de São Paulo. Era um daqueles projetos de concreto aparente e varandas largas, pensados para famílias pequenas e velhos aposentados. Os jornais culparam um curto-circuito no quadro de força do segundo andar. Mas os bombeiros, fora dos microfones, diziam outra coisa. Disseram que o fogo se espalhou rápido demais, sem lógica, como se houvesse algo inflamável, invisível, dentro das paredes. Parecia que o prédio queria pegar fogo, teria dito um deles, antes de pedir silêncio. Naquela madrugada, 6 pessoas morreram. Uma delas foi Isadora Helena dos Santos, uma menina de 4 anos e meio, filha única de um porteiro noturno. O pai trabalhava num hospital do outro lado da cidade e voltava todas as manhãs de ônibus. Todas as noites, Isadora esperava por ele sentada na varanda, com um vestido branco rendado, o cabelo preso em 2 tranças, e um urso de pelúcia quase do tamanho dela. Era conhecida por todos os vizinhos. Nunca chorava, nunca dormia cedo. Apenas sentava ali, balançando as perninhas, e acenava para qualquer pessoa que passasse lá embaixo. Na noite do incêndio, uma vizinha do bloco ao lado jura que a viu. Entre a fumaça e o clarão das chamas, ela ainda estava ali, no mesmo lugar de sempre, com o vestido em chamas e o urso ao colo. Mas não gritava, não chorava. Ela sorria. A vizinha disse que Isadora olhou diretamente para ela e, por um segundo, fez sinal com o dedo sobre os lábios. Um pedido de silêncio. O corpo nunca foi encontrado. O ursinho também desapareceu. Na perícia, nenhuma ossada foi registrada no cômodo em que ela estava. Era como se tivesse evaporado. Depois da tragédia, o prédio foi parcialmente reconstruído. O nome mudou. Os documentos também. Hoje, o lugar se chama Residencial Vale Azul, e a maior parte dos novos moradores nunca ouviu falar da tragédia. A síndica atual nega qualquer conexão com o passado, mas quem vive ali há tempo suficiente sabe de outra história. Velhos do prédio contam que, quando a noite está muito silenciosa e o vento sopra do lado sul, sempre do sul, uma risada infantil ecoa por entre as varandas, fraca, fina, como uma criança brincando sozinha. E de tempos em tempos, a câmera de segurança do térreo registra algo ainda mais difícil de explicar. Uma silhueta pequena sentada na mureta da varanda do segundo andar. Imóvel, de costas, esperando alguém, como se não soubesse que o tempo já passou. Ou pior, como se soubesse, mas não se importasse. Mariana e Henrique, recém-casados, mudaram-se para o apartamento 203, numa terça-feira fria, no fim de junho. O céu estava coberto, o vento passava cortando os ossos, mas dentro do carro, o clima era de festa. Primeiro lar. Primeira grande conquista. Henrique, enfermeiro de plantão noturno no Hospital Municipal Central. Mariana, revisora de textos, trabalho remoto, amante de silêncio e chá de maçã com canela. Durante a visita ao apartamento, ainda vazio, sem móveis, foi Mariana quem percebeu primeiro. A varanda era diferente. Ela não saberia explicar. Não era nada visível. Nenhum defeito aparente. Mas ali havia algo. Mesmo com o sol batendo direto, o chão da varanda era gelado como mármore de cemitério. O ar tinha umidade demais, o tipo de umidade que gruda na pele e nos pulmões, como uma toalha esquecida num banheiro sem janelas. E o cheiro não era de cimento, nem de sujeira. Era cheiro de madeira molhada, como se algo antigo estivesse apodrecendo logo abaixo da estrutura. O mais estranho era que não havia madeira ali, mas ela ignorou. A empolgação falava mais alto. Nova fase, nova vida. Só
Impressões. Na primeira semana, tudo correu bem. O casal se divertia montando os móveis, rindo dos tropeços com as caixas e se orgulhando de cada pequena conquista. Mas todas as noites, entre 2h50 e 3h da madrugada, surgia um som. Toques leves, passos pequenos, como se alguém estivesse correndo de meias pelo corredor. Ou brincando. Henrique sempre tentava racionalizar. Deve ser o encanamento, ou algum vizinho do andar de cima. Mas o andar de cima estava vazio, e o encanamento não corre pelo teto. Na terceira noite, Mariana acordou com uma sensação desconfortável. Não foi barulho, nem pesadelo. Foi o frio. Um frio que não vinha do ar. Era algo interno, que parecia nascer dentro do peito. O quarto estava escuro, mas ela notava um brilho tênue atravessando a fresta da cortina da varanda. Ela se levantou devagar, descalça, tentando não acordar Henrique. O chão estava mais frio do que o normal, quase úmido. Ao se aproximar da varanda, algo a segurou por dentro. Um instinto primitivo. A sensação de que ver seria um erro, mas ela olhou mesmo assim. Puxou a cortina com cuidado e, por um segundo, viu uma figura agachada no canto direito da varanda. Pequena. Devia ter o tamanho de uma criança de 3 ou 4 anos. Vestido claro, quase translúcido. Cabelo preto, encharcado, caindo sobre o rosto. A pele, pálida demais. Como se tivesse passado muito tempo debaixo d'água. Como se já não fosse pele. A figura não se moveu. Não emitiu som. Mas Mariana sentiu que estava sendo vista. E então, num piscar de olhos, desapareceu. Não correu. Não pulou. Simplesmente não estava mais ali. Mariana abriu a porta de correr com cuidado. A varanda estava vazia. Mas no chão, sobre a fina camada de poeira acumulada desde a mudança, havia algo impossível de ignorar. Marcas de mãos pequenas. Como se uma criança tivesse engatinhado ali, se apoiando para brincar. 5 dedos perfeitamente delineados. Palmas abertas. Como se tivessem sido pressionadas com força. Ela sentiu o estômago revirar, quis chamar Henrique, mas a boca secou, a mente buscava explicações. Criança de vizinho, alucinação, não falou nada. Engoliu aquilo como engole uma dor de cabeça forte. Talvez fosse só o cansaço. Muita tela, muita leitura, pouca comida. No dia seguinte, ela limpou as marcas e tentou esquecer. Mas então veio a 4ª noite. Na madrugada seguinte, Henrique foi quem a acordou. O rosto suado, os olhos arregalados, o corpo tremia. Não de frio, mas de algo mais profundo, medo antigo. "Mari", ele sussurrou, quase sem voz. Eu ouvi. Aqui fora. Ouvi o quê? Uma criança. Ela estava rindo. Aqui, na varanda. Mariana sentiu a espinha congelar. A garganta secou. A mão dele apertava o lençol com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Por um instante, ela pensou em não levantar. Mas alguma coisa a empurrou. Não coragem. Instinto de sobrevivência. Foram juntos, em silêncio, até a varanda. O corredor estava escuro. A luz de presença, que deveria acender automaticamente, não funcionava. Ao abrirem a cortina, a varanda estava vazia. Sem vento, sem som. Apenas um silêncio que parecia esperar. Mas então, eles viram. Sobre a cadeira de ferro, deixada ali pelo antigo morador, uma daquelas peças que ninguém quer, mas ninguém joga fora, havia algo que não estava ali na noite anterior. Um urso de pelúcia, marrom claro, com os olhos desbotados, quase cegos, o focinho costurado grosseiramente com linha preta e encharcado. Pingava no piso da varanda. O tecido mofado exalava um cheiro estranho. Não era exatamente podre, era doce demais, como açúcar queimado e ferro, o cheiro que antecede a febre alta. Henrique recuou. Mariana não conseguia piscar. Isso não é nosso, ele disse, com a voz trêmula. Mari, a gente nunca teve isso. Nunca trouxe isso pra cá.
mas ela já sabia. Aquilo era o mesmo urso da menina, o mesmo da reportagem. Não falaram mais nada naquela hora. A mente deles já estava colapsando. Tudo o que podiam fazer era gravar, registrar, talvez para provar, ou tentar entender depois. Henrique pegou o celular, abriu o aplicativo de gravação de áudio, deixou o aparelho sobre a mesa da varanda com o microfone voltado para fora, gravador ativado, sem vídeo, só som. Foram dormir. Ou tentaram, mas às 3h18, o celular ligou sozinho. O som da gravação começou a tocar alto, como se alguém tivesse aumentado o volume ao máximo. Do nada, sozinho. E então, ouviram a voz de uma criança. Tio Henrique, posso entrar? A voz era doce, pequena, como se estivesse agachada do outro lado do vidro, olhando para dentro do quarto. Mariana congelou. A pele dela parecia ferver por dentro, mesmo com o frio cortando as janelas. Ela começou a chorar em silêncio. Não de tristeza, de terror puro. Henrique travou. Não conseguia se mover. Pegou o celular com as mãos trêmulas. A gravação estava lá. O áudio intacto. Duração: 10 segundos. A voz nítida, sem ruído, sem interferência. Como se a menina estivesse ali o tempo todo. Horário cravado no arquivo. 3h17 e 52 da madrugada. Foi quando o terror se tornou físico. Eles correram até a porta da frente. Henrique girou a chave. Abriu o trinco. Tentou destrancar tudo. Mas a porta não abria. Era como se estivesse colada à parede. Não havia tranca no mundo que resolvesse. Do outro lado da casa, a luz do corredor estourou. Um estalo seco. Depois, tudo ficou escuro. E então, no clarão que veio da varanda, eles a viram. A menina, de pé, no centro da varanda, com o vestido branco encharcado, grudado no corpo magro como se tivesse acabado de sair de um poço. O cabelo negro caía sobre o rosto. Envolvia parte do pescoço. Estava embaraçado, sujo, pesado. A pele era tão pálida que parecia transparente. E os olhos não tinham reflexo. Eram fundos demais, escuros demais, como duas órbitas vazias presas por dentro da carne. Mas o pior era a boca, costurada, fio grosso, preto, o mesmo que prendia o focinho do urso, costurada como se fosse um castigo, como se alguém quisesse impedir que ela falasse ou gritasse. A menina estendeu os braços, e atrás dela algo se curvou. Uma sombra, algo disforme, um corpo maior do que qualquer corpo humano deveria ser, de carne esticada, com dentes demais, membros longos, finos, errados, quase humano. Mas não era. A criatura parecia dobrada sobre si mesma, como se estivesse ajoelhada atrás da menina, sussurrando no ouvido dela, ou manipulando. Henrique caiu de joelhos. O corpo falhou. A mente quebrou. Mariana gritou, mas o som morreu na garganta. A varanda começou a trincar. As paredes rangiam. O teto tremia. E o piso da varanda abria rachaduras como se estivesse sendo partido de dentro para fora. E no centro de tudo, a menina apenas olhava, como se não fosse a primeira vez. Como se estivesse acostumada a fazer aquilo. Na manhã seguinte, o apartamento 203 estava aberto. A porta escancarada, sem sinais de arrombamento. A chave ainda na fechadura. Na cozinha, 2 xícaras de café sobre a mesa. Uma delas ainda fumegava levemente. No sofá, os celulares do casal. No chão do corredor, um par de chinelos. Tudo em silêncio. Mas Henrique e Mariana não estavam lá. Não havia rastros, não havia sangue, não havia gritos na madrugada. Eles simplesmente sumiram. A polícia foi acionada pelos vizinhos. Todos disseram ter ouvido um barulho forte durante a madrugada, algo entre um estrondo e um grito abafado. Mas ninguém saiu de casa. Ninguém se atreveu a verificar.
Ao entrarem no apartamento, os agentes fizeram uma varredura completa. Nada. Nenhuma luta. Nenhum sinal de violência. A única coisa fora do lugar era o urso. O urso de pelúcia. Estava caído na varanda, virado de lado, o tecido puído. Mas havia algo diferente. O peito do brinquedo havia sido rasgado. Não por tesoura, mas como se tivesse sido aberto com as mãos. E dentro dele havia um papel, amassado, enrolado com cuidado, enfiado dentro do recheio. Quando o perito desdobrou a folha, encontrou apenas uma frase, escrita com letra infantil, traços tremidos, como se fosse feita por uma criança que ainda aprendia a escrever. Agora a casa tem filhos. Os investigadores encerraram o caso como desaparecimento involuntário, sem provas de crime. A família nunca mais teve notícias. Mariana e Henrique nunca foram encontrados. Desde então, o segundo andar do residencial Vale Azul ganhou um novo nome entre os moradores: o Andar das Risadas. A varanda do 203 foi lacrada. Os novos inquilinos se recusam a morar ali. Alguns dizem que escutam o som de passinhos leves durante a madrugada. Outros relatam ter visto uma silhueta pequena, agachada no canto da varanda, mesmo com o vidro vedado por tapumes. O síndico atual não comenta, mas admite que, todas as noites, sem exceção, o sensor de movimento da varanda é ativado, sempre no mesmo horário, 3h17 da madrugada. Não há vento, não há trânsito, não há lógica, mas há registro, e há quem diga que de vez em quando, passando pela rua, se você olhar rápido demais para cima, pode ver uma menina sentada na mureta, com um urso no colo, brincando, cantando baixinho, como se esperasse alguém, ou como se já soubesse que alguém novo vai chegar. Quando a casa está vazia, ela chama. Quando a varanda está em silêncio, ela espera. E quando a criança aparece, já é tarde demais. Aqui, cada história é uma cicatriz aberta. Cada página, um pesadelo que alguém viveu. Se você ainda não virou o rosto, siga Profecias Ocultas, o livro dos pesadelos. Porque a próxima criança pode estar sentada na sua janela.